Em dezembro de 1944, nas encostas de Monte Castelo, a tempestade não dava trégua. A neve se acumulava em camadas espessas, enquanto a chuva incessante transformava o solo em um pântano gelado. A cada dia, os soldados brasileiros, envolvidos na luta pela vitória na Segunda Guerra Mundial, se viam encurralados entre o frio cortante e a umidade que penetrava em seus abrigos improvisados. Quando a notícia se espalhou de que as mantas importadas, tão esperadas para oferecer conforto e proteção, haviam se saturado e se transformado em pesados fardos molhados, um desespero silencioso tomou conta do campo. O alívio prometido por essas cobertas evaporava com a frieza que invadia cada fibra de seus corpos exaustos. A respiração visível no escuro se tornava um lembrete constante de que as noites a 0°C eram muito mais do que um teste físico. Eram uma luta pela sobrevivência em meio ao medo e à incerteza. Nesse ambiente de desespero, um soldado se destacou entre os demais. Com o olhar determinado, ele se chamava Alberto, e mesmo em meio à tempestade, a sua mente fervilhava com ideias. Buscando uma solução, começou a costurar pedaços de saco de estopa que até então eram considerados apenas lixo. O improviso, feito com materiais simples e desprezados, se tornava um símbolo de resistência e criatividade. Ao invés das mantas suntuosas que prometiam conforto, o cobertor de estopa repeliria a água e retinha calor quando colocado sobre a roupa. Assim, em 3 semanas, pelo menos 12 homens de uma companhia revezaram-se para usar o improviso, aliviando a sensação de hipotermia que ameaçava consumir seus corpos. O cheiro de estopa úmida misturava-se à fumaça dos pequenos fogueiras acesas ao redor, criando uma atmosfera que, mesmo em sua crueza, oferecia um certo calor humano. Os sorrisos tímidos que surgiam entre os homens, mesmo nas piores condições, eram um sinal de que a solidariedade poderia florescer entre a adversidade. Se a gente não sobreviver, pelo menos que seja juntos, um deles disse em um momento de desânimo, mas também de esperança. A ideia de que o conforto poderia vir do que era considerado inferior começava a se firmar na mente dos soldados. O desespero, no entanto, ainda pairava no ar. As noites eram longas e os desafios do clima implacável testavam não apenas seus corpos, mas também suas mentes. O tenente da companhia, um homem de princípios rígidos, observava a transformação que ocorria ao seu redor. Ele anotou em seu diário: o conforto não vinha do tecido fino, mas do que não deixava a água entrar. Essa frase se tornaria um lembrete constante para ele de que a verdadeira força estava nas soluções simples e na camaradagem que se formava entre os homens. O frio e a umidade eram inimigos persistentes, mas a criatividade e a união começavam a dar sinais de que poderiam prevalecer. Enquanto a tempestade rugia lá fora, um pequeno grupo se reuniu em torno da fogueira, aquecendo-se e compartilhando histórias. Os sons da batalha ao longe eram abafados pelo ruído do vento, e embora o frio permanecesse, a sensação de união se tornava palpável. O improviso e a determinação de Alberto e seus companheiros de armas eram uma luz na escuridão. As dificuldades enfrentadas até então eram enormes, mas ali, naquela pequena chama, nascia uma esperança renovada. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse a seguir, armados não apenas de coragem, mas de um espírito coletivo que os tornava mais fortes. A luta pela sobrevivência não era apenas uma batalha física, era também uma prova do que significava ser humano em tempos de desespero. Meses antes, a expectativa entre os soldados era diferente. Na primavera de 1944, quando a convocação para a Força Expedicionária Brasileira, FEB, chegou, muitos se sentiram honrados e animados. O país, finalmente engajado na luta contra o Eixo, parecia prometer uma nova era de bravura e heroísmo.
Os treinos intensos começaram em campos de batalha simulados, onde os soldados eram submetidos a manobras físicas extenuantes, aprendendo a manejar armas e a se comportar como uma unidade coesa. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto sonhavam com o dia em que estariam no fronte, prontos para fazer história. Durante aquelas semanas de preparação, os homens formaram laços. As conversas ao redor das fogueiras revelavam sonhos e esperanças, compartilhando risadas e histórias sobre suas famílias. Alguns falavam de suas namoradas, outros de filhos pequenos que esperavam ansiosamente por seus retornos. As cartas que enviavam para casa falavam de bravura e determinação, mas escondiam o peso da responsabilidade e da angústia que se acumulava à medida que a data da partida se aproximava. Eles não sabiam que o verdadeiro adversário, aquele que testaria não apenas sua bravura, mas também sua resiliência, seria o clima implacável das montanhas italianas. Quando finalmente chegaram à Itália, as expectativas logo se desvaneceram. O inverno que se aproximava trouxe desafios inimagináveis. As mantas importadas, que eram aguardadas como um símbolo de cuidado e proteção, não se mostraram à altura. Quando as primeiras neves começaram a cair, a realidade se impôs de forma cruel. A frieza penetrava em cada abrigo, fazendo com que os soldados se sentissem vulneráveis e desamparados. As tentativas de solução começaram, desde apelos aos superiores por cobertores adequados até a busca de qualquer recurso que pudesse aquecer seus corpos. No entanto, o que parecia uma questão simples de conforto se transformou em um desafio existencial. A situação de crise se intensificou à medida que as noites se tornavam cada vez mais longas e geladas. Durante dias, os homens lutaram contra a hipotermia e a desmotivação. A atmosfera de camaradagem que antes os unia começava a se desgastar, e o desespero pairava no ar como uma sombra. Os olhos se tornaram mais cansados e os sorrisos raros. O tenente, observando seus homens, sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que a moral era fundamental e tentava manter o espírito elevado, mas a realidade da luta pela sobrevivência tornava-se cada vez mais evidente. Foi em um desses momentos de desespero que a ideia do improviso começou a florescer. Alberto, com sua mente criativa, buscou soluções em meio à adversidade. Ele percebeu que a resistência poderia vir de materiais simples e, assim, ao cortar e costurar os sacos de estopa, estava também costurando a esperança. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, ele apresentou sua ideia aos companheiros. O grupo, inicialmente cético, gradualmente se deixou levar pela ousadia de um ato tão simples, mas que prometia conforto em meio ao frio implacável. A transformação que começou com o cobertor de estopa não era apenas uma questão de sobrevivência física, era uma reavaliação do que significava ser parte de um grupo. Alberto, ao olhar para os rostos de seus companheiros, percebeu que, através daquela dificuldade, eles estavam começando a redefinir o conceito de força. O que era considerado frágil e desprezado, agora se tornava a chave para enfrentar as adversidades. Enquanto as tempestades continuavam a rugir, uma nova esperança começava a despontar entre os soldados. Eles perceberam que estavam lutando por mais do que um território. Estavam lutando por sua dignidade e humanidade, unindo-se em torno de um objetivo comum que transcendia a guerra, a sobrevivência e a solidariedade. Naquela noite gelada, enquanto a tempestade rugia lá fora, um pequeno grupo de soldados se reuniu em torno de uma fogueira improvisada. O calor da chama contrastando com o frio cortante que dominava as encostas de Monte Castelo. O som do vento forte e da neve batendo nas árvores se misturava ao crepitar da madeira queimando, criando uma atmosfera de resiliência em meio ao desespero. Os rostos cansados dos homens refletiam uma luta que ia além do combate físico.
Era uma batalha pela sobrevivência e pela dignidade. O tenente observava a cena, sentindo uma onda de emoção ao ver seus homens se reunindo. "Se a gente não sobreviver, pelo menos que seja juntos", havia dito um dos soldados, e essa frase ecoou em sua mente como um mantra. Os homens se aqueciam em torno da fogueira, e o cheiro da estopa úmida se misturava à fumaça, um sinal do improviso que começava a dar frutos. Alberto, com seu cobertor de estopa, tornara-se o centro das atenções. Ele não havia costurado apenas um pedaço de pano, mas um símbolo de resistência. As conversas giravam em torno do improviso. "Nunca pensei que um saco de estopa poderia nos salvar do frio", comentou João, levantando a voz. Risadas tímidas começaram a surgir e o espírito de camaradagem crescia entre eles. O conforto, antes associado a tecidos finos, agora se expressava no que reunia a força do grupo. Aquela era uma noite em que, mesmo com o medo à espreita, a esperança florescia. Observar seus homens permitiu ao tenente perceber que aquele momento era crucial. O frio ainda era intenso, mas a sensação de união e solidariedade se tornava um antídoto poderoso contra a adversidade. Ele anotou no diário: "O verdadeiro conforto não vem do que é luxuoso, mas do que nos une em tempos difíceis." Este aprendizado transcendia o campo de batalha. Ele sabia que levaria essa lição para a vida toda. Os sons da batalha ao longe eram abafados pelo ruído do vento. Mas a força daquele pequeno grupo era palpável. A cada nova história compartilhada, a cada riso, os homens se tornavam mais fortes. Alberto olhava para o cobertor que havia criado, agora usado por seus companheiros. A imagem do improviso refletia uma nova definição de coragem, uma força que se encontrava na criatividade diante do desespero. Entretanto, a realidade ainda era severa. O clima implacável continuava a ameaçá-los. As noites eram longas e frias, mas entre os soldados havia um novo entendimento. Estavam juntos. A luta não era apenas contra a natureza, mas contra a desmotivação e o desespero. Cada um ali precisava do apoio do outro para encontrar a força necessária para continuar. A dinâmica no acampamento começou a mudar. Inspirados pela ideia de Alberto, os soldados se reuniram em grupos menores para compartilhar experiências e soluções improvisadas. O tenente, ao observar a transformação, soube que aquele espírito era a chave para enfrentar os desafios que viriam. Os desafios seriam muitos, mas, naquela fogueira, uma nova esperança brilhava. A capacidade de adaptação e a força do espírito humano tornaram-se aliados cruciais na luta pela sobrevivência. Enquanto as folhas das árvores balançavam sob o vento gélido, a união que se formava em torno daquela fogueira tornava-se a verdadeira armadura dos soldados. O improviso de Alberto se transformara em um símbolo de resistência, um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, o calor poderia vir de onde menos se esperava. Enquanto observava a chama da fogueira dançando contra o vento gélido, o tenente começou a pensar sobre o que aquele momento significava. A bravura de seus homens, cercados pelo desespero e pelo frio, tornava-se um testemunho do espírito humano. A cada riso e cada troca de olhares, ele percebia que o calor que emanava daquela pequena chama ia além do físico. Era uma luz de esperança em meio à escuridão. O tenente se lembrava das semanas anteriores, quando a expectativa era alta. Ele e seus homens tinham recebido treinamento extenuante, preparando-se para o combate, mas ninguém estava preparado para o que o inverno implacável traria. A expectativa de que as mantas importadas os protegeriam agora parecia uma cruel ironia. E a realidade da luta pela sobrevivência se tornava mais pesada a cada dia. O improviso de Alberto havia mudado a narrativa, transformando uma situação desesperadora em um exemplo de solidariedade e resiliência.
Enquanto refletia, o tenente percebeu as implicações estratégicas da nova abordagem. O cobertor de estopa, embora simples, se mostrava mais eficaz do que as mantas que deveriam ter proporcionado conforto. Ele começou a considerar como essa estratégia poderia ser aplicada em outras situações. O que antes parecia uma questão de conforto, agora era um símbolo de adaptação. A dureza da guerra os havia ensinado a encontrar soluções criativas em meio ao caos. Pensamentos sobre o futuro começaram a preencher sua mente. O tenente sabia que, à medida que avançassem nas montanhas, enfrentariam mais dificuldades. Mas agora, com a capacidade de improvisar e adaptar-se, havia uma nova perspectiva. A luta pela sobrevivência não seria apenas física, seria uma questão de espírito e resiliência. O grupo, unido pelo improviso, estava se preparando para enfrentar desafios que não podiam ser previstos. Ele também se lembrava de uma conversa que tivera com um dos seus superiores, que havia lhe dito que, em tempos difíceis, a verdadeira liderança não era sobre ordens, mas sobre inspirar confiança e solidariedade. E foi isso que ele viu ali naquela fogueira. Os rostos, que antes estavam marcados pelo medo, agora refletiam determinação. O tenente se sentiu fortalecido pela transformação que ocorria ao seu redor. Com o passar dos dias, o tenente começou a organizar pequenas reuniões com seus homens. Ele incentivou que compartilhassem ideias e soluções. O cobertor de estopa não era apenas uma solução para o frio. Era um símbolo de inovação e aplicação de conhecimentos práticos. Eles discutiram maneiras de ampliar a produção de cobertores improvisados, utilizando outros materiais que pudessem encontrar. O que antes parecia um gesto isolado estava se tornando uma estratégia coletiva. Enquanto o tenente escrevia suas anotações, ele começou a notar um padrão. O que era uma necessidade imediata agora se transformava em uma abordagem mais ampla. O improviso de Alberto havia lançado um novo olhar sobre a guerra, onde cada homem poderia ser parte da solução. Se o grupo fosse capaz de enfrentar o frio, então poderia enfrentar qualquer outro desafio que surgisse. Em meio a tudo isso, a ideia de que o conforto vinha do que os unia e não do luxo se firmava em sua mente. O tenente percebeu que a experiência naquelas montanhas não seria apenas uma batalha pelo território, mas uma luta pela dignidade humana. A solidariedade se tornava a base de sua resistência. E assim, enquanto a tempestade continuava a rugir lá fora, o tenente se sentia mais esperançoso do que nunca. Aquela fogueira não era apenas uma fonte de calor, mas um símbolo da força coletiva que venceria as adversidades. Com cada dia que passava, a determinação de seus homens se tornava mais forte e o espírito de união se transformava na verdadeira armadura contra o desespero. No coração da tempestade, uma nova força começava a emergir. E com ela, a certeza de que juntos poderiam superar qualquer desafio que estivesse por vir. Nos dias que se seguiram àquela noite transformadora em torno da fogueira, a atmosfera no acampamento de Monte Castelo começou a mudar de maneira perceptível. O tenente, agora mais consciente do poder da solidariedade e da criatividade, decidiu que era hora de compartilhar o sucesso do cobertor de estopa com outros grupos de soldados. Ele sabia que a luta pela sobrevivência não era apenas uma batalha individual, mas uma questão coletiva, e que todos poderiam se beneficiar da inovação de Alberto. Em sua primeira visita a um grupo vizinho, o tenente foi recebido com olhares céticos. Os soldados cansados e abatidos estavam lutando contra o frio e a desmotivação. No entanto, ao ver o tenente se aproximar, uma chama de curiosidade se acendeu. Com entusiasmo, ele começou a relatar a história do cobertor de estopa, compartilhando detalhes sobre como havia surgido a ideia e como os homens de sua companhia estavam se unindo em torno dela. Com um pouco de criatividade, conseguimos enfrentar o que parecia impossível, ele dizia, gesticulando e olhando nos olhos de cada soldado.
Não precisamos de mantas importadas que se tornam pesadas. O que precisamos é de união e improviso. Olhem para nós. Não estamos apenas sobrevivendo, estamos nos adaptando e prosperando. A empatia nas palavras do tenente pareceu tocar seus colegas. Gradualmente, a resistência inicial deu lugar a uma abertura para novas ideias. Logo, os soldados começaram a compartilhar suas próprias experiências e desafios. Um homem, com o rosto marcado pelo cansaço, comentou: "Tivemos algumas cobertas que ficaram completamente encharcadas. Se pudéssemos arranjar algo semelhante ao que você falou, talvez pudéssemos nos aquecer." Outro sugeriu que eles poderiam recortar sacos de ração e costurá-los de maneira semelhante. O clima de camaradagem crescia e o tenente percebeu que o improviso de Alberto havia começado a ecoar entre os outros grupos. As reuniões se tornaram frequentes e logo se espalharam por todo o acampamento. Soldados de diferentes origens e histórias se uniram em torno da ideia do cobertor de estopa. O tenente organizou encontros onde os homens poderiam compartilhar técnicas de costura e trocar ideias sobre como encontrar materiais. O que começou como uma solução isolada transformou-se em um movimento coletivo de resistência. O acampamento, que antes era um lugar de desespero, agora pulsava com a energia de homens determinados. Entre as várias histórias que surgiram, uma se destacou. Um soldado chamado Miguel, que havia perdido um amigo nas batalhas anteriores, contou como havia encontrado um pedaço de lona em um campo de batalha. Ele a usou para criar uma capa que não só o protegia do frio, mas também o lembrava do camarada perdido. Ele sempre dizia que não importava o que acontecesse, o importante era estarmos juntos, Miguel compartilhou, com os olhos brilhando de emoção. Essa união em torno do improviso começou a gerar um senso renovado de propósito. Os homens não estavam apenas lutando contra o frio, estavam lutando por algo maior, pela memória de seus companheiros, pela dignidade e pela certeza de que a solidariedade poderia superar qualquer adversidade. O tenente, ao observar tudo isso, sentiu que a força do grupo estava mais forte do que nunca. Ele percebeu que, mesmo na guerra, os laços formados entre os homens podiam criar uma resistência que ia além do material. Cada cobertor de estopa costurado era um símbolo da determinação coletiva, da capacidade de se adaptar e da força do espírito humano. E assim, enquanto as noites continuavam a ser rigorosas, o acampamento de Monte Castelo se transformava em um exemplo vivo de resiliência e camaradagem. Os soldados estavam prontos para enfrentar os desafios que viriam, não apenas como indivíduos, mas como uma unidade forte e unida. A luta não era apenas pela sobrevivência física, mas pela afirmação de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. E essa era a verdadeira vitória. À medida que as semanas avançavam e o inverno se tornava mais rigoroso, a atmosfera de camaradagem no acampamento de Monte Castelo começou a ser testada. A realidade da guerra era implacável e tensões começaram a emergir entre os soldados. Embora a ideia do cobertor de estopa tivesse unido muitos, havia aqueles que ainda resistiam a essa mudança. Em uma noite particularmente fria, o tenente organizou uma reunião para discutir os desafios enfrentados. "Estamos fazendo o melhor que podemos", começou ele, tentando estabelecer um tom positivo. "Mas precisamos encontrar soluções para os problemas que ainda persistem." Lucas, um soldado cético, levantou a mão. "E se as mantas não chegarem? Não podemos contar só com isso." As palavras de Lucas foram recebidas com murmúrios de concordância e o tenente percebeu que precisava abordar essas preocupações de forma mais clara. "Entendo o medo", respondeu o tenente. "Estamos todos lidando com a pressão e a incerteza, mas olhem para o que já conquistamos juntos. O cobertor de estopa é um símbolo de nossa capacidade de adaptação. Precisamos trabalhar juntos para superar nossos desafios." Seu olhar atravessou o grupo,
buscando encorajar a confiança em sua mensagem. A reunião prosseguiu com soldados expressando suas opiniões. Alguns falavam sobre as dificuldades logísticas e o desgaste emocional, enquanto outras tensões culturais começaram a aparecer. O tenente percebeu que a resistência à mudança refletia as experiências passadas de cada soldado. Muitos haviam perdido amigos e enfrentado a dor da guerra, e agora lutavam para manter a esperança. Decidido a criar um espaço onde suas preocupações fossem ouvidas, o tenente começou a se reunir individualmente com soldados céticos, como Lucas e Henrique. Ele queria entender suas histórias e motivações. Essas conversas revelaram que as tensões não eram apenas sobre o cobertor de estopa, mas sobre as lutas internas de cada homem. O tenente propôs que, se pudessem trabalhar juntos, poderiam encontrar não apenas soluções práticas, mas também um espaço para curar suas feridas emocionais. Com o tempo, o clima no acampamento começou a mudar novamente. Gradualmente, a resistência se transformou em um espírito de colaboração. Os soldados passaram a compartilhar experiências e ideias, não só sobre o cobertor, mas também sobre a vida, sob aquelas condições extremas. A empatia começou a criar pontes, suavizando as tensões culturais. O tenente observou que a verdadeira resistência não estava apenas em se aquecer contra o frio, mas em se unir em meio às adversidades. A capacidade de se adaptar e encontrar soluções criativas, aliada à empatia, tornava-se a fortaleza dos soldados. E juntos, armados com solidariedade e inovação, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse lhes reservar. A luta pela sobrevivência evoluía para um caminho de crescimento coletivo, onde cada homem se tornava parte de uma força maior, capaz de superar qualquer obstáculo. O inverno em Monte Castelo havia se aprofundado, mas a atmosfera no acampamento se tornara mais leve. A união que se formara entre os soldados transformou a luta pela sobrevivência em um movimento de camaradagem e esperança. As noites em volta da fogueira eram agora momentos de partilha, onde histórias eram contadas e risadas ecoavam, mesmo diante das adversidades que ainda enfrentavam. Com o passar do tempo, o tenente se sentia mais confiante na capacidade de seus homens de enfrentar o que viesse pela frente. Ele começou a traçar planos para os dias seguintes, preparando-os para uma possível ofensiva. Sabia que a força emocional que haviam construído seria tão importante quanto as armas que carregavam. No fundo, ele acreditava que a verdadeira vitória não era apenas sobre o território, mas sobre a dignidade e a união que cultivaram. Os dias passaram e finalmente chegou o momento de agir. As ordens foram dadas. O tenente se reuniu com seus homens para discutir a estratégia. O que construímos aqui vai além de apenas sobrevivência. É sobre lutarmos juntos, apoiando-nos mutuamente. Cada um de vocês é essencial para o sucesso desta missão. Lembrem-se do que vocês são capazes. A determinação nos olhares dos soldados refletia sua nova compreensão de força e resiliência. Quando a operação começou, os homens mostraram-se mais organizados e coesos do que nunca. Enquanto marchavam, sua confiança crescia, alimentada pela certeza de que estavam juntos nessa luta. A primeira linha de combate se aproximava e a tensão era palpável, mas o tenente sentia que algo havia mudado. Os rostos que antes eram apenas rostos de soldados agora eram de irmãos, unidos por um propósito maior. A batalha estourou em um frenesi de sons e movimentos, mas em vez de desespero, havia uma calma focada dentro de cada homem. Eles se lembraram dos momentos de fragilidade e vulnerabilidade que haviam compartilhado e transformaram essa energia em bravura. As lições que aprenderam nas noites frias agora se manifestavam em ações decisivas no campo de batalha. O cobertor de estopa, mesmo que simbolicamente, havia se tornado a armadura de seus espíritos.
Enquanto o combate se desenrolava, o tenente viu camaradas se ajudando mutuamente, cobrindo-se uns aos outros em momentos de necessidade. Ele percebeu que, em meio ao caos, havia uma coreografia de apoio mútuo, um testemunho da solidariedade que cultivaram nas semanas anteriores. Cada vez que um homem caía, outro estava lá para ajudá-lo, e a determinação nunca vacilava. A batalha foi intensa e difícil, mas ao final do dia, o tenente viu sua companhia reunir-se para contabilizar não apenas os feridos, mas também os momentos de bravura. A vitória que haviam alcançado não era apenas sobre os inimigos, era sobre a capacidade de enfrentar adversidades juntos. Eles estavam mais do que soldados. Eram uma verdadeira família forjada pelo calor da luta e pelo desejo de proteger uns aos outros. Naquela noite, enquanto o acampamento se preparava para descansar, o tenente olhou para os rostos cansados, mas determinados. Ele entendeu que suas lutas o tornaram mais forte e que a verdadeira vitória era a conexão humana que haviam formado. Eles tinham enfrentado o frio, a dor e o medo, mas, acima de tudo, haviam descoberto a força que vinha da união. E assim, enquanto a neve caía suavemente, cobrindo o campo de batalha, o tenente fez um voto silencioso. Ele prometeu preservar a memória de todos os homens que lutaram ao seu lado, não apenas como guerreiros, mas como irmãos. A história que construíram juntos em Monte Castelo se tornaria um legado, um testemunho de que, mesmo em tempos de escuridão, a luz da solidariedade e da esperança pode brilhar mais forte que qualquer adversidade. E foi dessa maneira que, naquele terreno coberto de neve, a verdadeira vitória foi conquistada, não apenas em campos de batalha, mas nos corações de cada homem que ali esteve.